Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar aqui a nossa terceira live do ano da reversão. Se ainda não pegou o teu cafezinho, bora tomar. Vamos acordar. Show de bola. Hoje dia 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro, o dia que nós iremos trabalhar um pouco mais sobre os nossos resultados para 2021. Nós estamos aqui no nosso terceiro dia. Bom dia, Neiva. Bom dia, Ney, né? Ney Barroso. Seja bem-vindo à nossa live, campeão. Vamos que vamos. Já tomou seu cafezinho hoje? Começar esse domingo abençoado. Showzão de bola. Hoje não vai ser fácil, né? Porque o resultado ele é para aqueles que realmente estão dispostos a pagar um preço, a fazer a diferença em 2021. Existem várias coisas. Eu e a minha família nós sentamos, decidimos uma agenda, preparamos uma agenda para 2021. Não é fácil cumprir, mas é o preço que a gente quer pagar para que as coisas possam ser diferentes. Bom dia, Lindenberg. Bom dia, Dilma. Bom dia, Bruce Lee. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vamos começar, né? Nosso domingão aí, já são 7h09. Quero lembrá-los que esta live ela fica gravada para que você possa ver é, mais tarde, né, no YouTube. É importante que você compreenda esse processo. O preço para participar desse programa é você ver essas lives até meia-noite. Como é final de semana, eu estou deixando disponível a live 1, a live 2 e a gente vai deixar também hoje a live 3 até meia-noite. Aí a partir de amanhã nós iremos dispensar. Hoje com um formato totalmente diferente. O que vocês acharam aí do formato, né? Hoje você está vendo aqui, já tem o nome da live, já temos aqui o nome da famosa estratégia que a gente utiliza, né? Que é de reversão, até se tratando do nosso ano de 2021, onde eu sou especialista. E hoje, né, estou usando um fone para vocês poderem me ouvir melhor. Gostaria até que vocês me dessem um feedback de como é que está esse áudio, se está bom. Se a gente se mantém nesse formato, acredito que vocês vão gostar. Ele vai ser bastante estruturado para a gente poder trabalhar um pouco. Puder dar um feedback de como é que está o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo legal. Achou? Bom dia, Jenison. Bom dia, Estevão. Maravilha. Bora, bora. Gostaram do formato? Vamos iniciar, né, gente? Todo mundo já sabe como é que vai funcionar o nosso processo e ele vai funcionar com, primeiro lugar, a palavra de Deus, para que a gente possa ter um dia abençoado e o nosso ano possa ser abençoado quanto mais recebemos do alto as coisas que ele preparou para nós. E não tão importante, né? É, é vocês saberem que tudo que nós estamos entregando para vocês é para que este ano a sua vida financeira possa começar a ter um outro rumo. Na verdade, mudar a reversão, né? Mudar de caminho, sair daquela direção que você estava vindo e ter uma mudança drástica através de atitudes, através de posicionamento e através de organização, disciplina, que você possa manter o ritmo. E esses próximos 12 dias eles serão importantes para que você aprenda cada detalhe sobre como é que a gente pode fazer isso, tá bom? Bom, e vamos iniciar. Formato show, gostou? Valeu, Bruce. Tamo junto.
Gente, hoje a nossa palavra vai estar lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. É um dos versículos que eu sempre tive para a minha vida. Na realidade, quando eu fiz faculdade, minhas colegas, né, a gente tinha um grupo, meus colegas também, nós tínhamos um grupo de trabalho, e todo dia, na hora da prova, eu era um dos mais tranquilos para fazer a prova, né? Normalmente eu chegava lá junto com os meus amigos e perguntava assim, o que que vocês estudaram para esse conteúdo da prova? E aí eles me contavam, me falavam, e aí eu fazia a prova, e quando eu terminava a prova, né, eu vinha o resultado, eu tinha nota um pouco melhor do que eles que acabaram se preocupando demais, né? Porque eles estudavam, não que eu não estudava, eu estudava, mas eles se desesperavam na hora da prova. E eu não, eu era muito tranquilo em relação a isso. E também o meu tempo ele era muito dedicado à obra. E era muito dedicado a ajudar pessoas. Isso, nós estamos falando em 2002, né? Faz muito tempo. E, e quando eles me perguntavam isso, eu sempre respondia com um versículo que é o que eu vou ler aqui para vocês. Na realidade, eu vou até colocar já, olha só. Está aqui, em Mateus 6,33. Diz assim: Busquem primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Em outra versão diz: Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É, Esse versículo ele fez muita diferença na minha vida. Você não tem noção de como isso fez a diferença, porque toda vez que eu me dedicava realmente a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas sempre foram acrescentadas na minha vida. E eu acredito que esse ano de 2021 você deve entrar nesta linha. É nisso que eu acredito que dá certo. Foi nisso que as coisas começaram a dar certo na minha vida. Quando eu comecei a me dedicar, primeiramente, em buscar o reino de Deus e as outras coisas foram acrescentadas. Tá bom? É, Deus ele nunca nos desampara, ele nunca nos deixa só quando dedicamos a nossa vida em fazer a vontade dele. Eu creio que tudo que você deseja, em questão até de propósito, de realizar, de ajudar pessoas, de cuidar da sua família, de preparar seu filho para este mundo, eu acredito que toda essa vontade ela vem dos céus. Então, quando essa vontade está dentro de nós, e o nosso propósito, e a gente chega a esse entendimento do propósito, todos os dias quando você acorda sabendo o que deve fazer. Como deve cuidar da sua família, como deve cuidar dos seus amigos, como deve cuidar das pessoas que têm necessidades. Os recursos que você precisa para que esse propósito aconteça, ele começa a chegar sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida que o fato de você estar aqui comigo e de eu estar entregando isso para você é um propósito de que Deus colocou na minha vida. Sabe, tem muita gente hoje que falta entendimento. Quem não aprende acaba dependendo. Então, a palavra ela veio para trazer a liberdade. Então, hoje eu creio que neste domingo, agora, nesse exato momento, dia 3 de janeiro, desde o dia 1 até agora, nós estamos entregando algo para você, para que você possa ter a ferramenta, para que você possa ter o recurso necessário para que o propósito de Deus se cumpra sobre a sua vida. E esse recurso é como a palavra mesmo diz, é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que está acontecendo sobre a sua vida, se você tem a dedicação, em primeiro lugar, ao reino de Deus, tudo que está acontecendo faz parte do plano de Deus para que você possa crescer. Se estiver numa situação ruim, você está passando por um momento de aprendizado. E se você não aprender, infelizmente, as coisas acontecem de novo até que você aprenda. Né? E o aprendizado normalmente é a cumprir os dois mandamentos que Deus diz, né? Que os dois maiores mandamentos, né? Ama a Deus sobre todas as coisas. E a seu próximo como, e o seu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você entender esses dois mandamentos, todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas darão bem. Muito bom, né? A palavra de Deus ela é limpa, ela traz refrigério. Então, que esse domingo você possa ter um refrigério, que você possa ser abençoado com esse conteúdo que nós iremos entregar para você. Tá
tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua família e abençoe tudo que nós iremos falar no dia de hoje. O importante é o seguinte, gente: o que vai te trazer riqueza não são somente as tarefas que eu estou lhe dando hoje. O que vai te trazer riqueza não são os recursos que você vai conseguir. Porque tem uma parábola na palavra de Deus que fala sobre o jovem rico. Se você perceber, o jovem rico é conhecido somente pelo jovem rico e não você não sabe o nome dele. Sabe por quê? Naquela época, quando se tinha esse apelido de jovem rico, queria dizer que ele havia herdado a herança de alguém. Ou seja, a riqueza que ele tinha não foi construída por suas próprias mãos. Ele não conquistou. E quando Jesus pede para que ele deixe tudo e siga, né? Lembra, ele era um cara que era dedicado. Ele falava que seguia os mandamentos, chamou ele de mestre, né? Chegou com toda a bondade lá. Mas no momento que foi colocado à prova o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ele não teve a capacidade de decidir em deixar todas as coisas e seguir a Jesus. Significa que ele estava pedindo para o rico deixar de ser pobre? Não. Ele estava querendo provar para ele que primeiro o amor dele não estava sobre o propósito, estava sobre o que ele tinha. Segundo, ele não conseguia largar o que ele tinha porque ele não tinha mentalidade de riqueza. Porque todo milionário, todo bilionário, todo aquele que conquistou a sua riqueza, mesmo que ele perca, ele consegue reconstruir ela novamente. Porque a diferença não está no que ele tem, a diferença está aqui, ó, no que ele pensa sobre ser rico, ou sobre riqueza, ou sobre prosperidade. E é esse tipo de mentalidade que você precisa começar até agora. Você é próspero, você tem riqueza, você só precisa destravar, você só precisa conhecer, buscar conhecimento, matar a preguiça e começar a ter o resultado que você precisa. Você precisa visualizar e viver tudo aquilo que você precisa. Mas lembra, o que for chegar nas tuas mãos é para cumprir um propósito. Você foi preparado para cuidar da dor de alguém que está perdido neste mundo, que pode ser seu filho, que pode ser tua família, que pode ser alguém próximo de você. Se esse entendimento chegar até você, você vai começar a mudar aquilo que você vê, você vai começar a mudar aquilo que você escuta, você vai começar a mudar o ciclo de amizade que você está e você vai começar a correr atrás desse objetivo, porque o que você for receber vai ser muito maior. Lembre-se, riqueza não é para se juntar nessa terra, riqueza é para canalizar para o propósito que Deus tem para a sua vida nesta terra. É assim que eu penso. Espero que você tenha gostado dessa palavra e vamos para frente para o nosso conteúdo, ok? Estamos aí com Cardenas, Vilmer, Matheus. Muito bom, gente. Bora lá, vamos avançar. Falamos ontem sobre o mês de fevereiro, né? Falando um pouco sobre segurança financeira. Ensinei vocês sobre orçamento familiar e repartido lá entre o essencial, circunstancial, investimentos e dívidas. Importante que você tenha papel e vá anotando, tá bom? E lá no nosso grupo do Telegram, nós sempre estaremos disponibilizando esse conteúdo para que você possa acompanhar. Esses 3 dias você vai receber todos de uma vez, né? Que é final de semana, a nossa equipe estava voltando da virada de ano novo, né? Então até amanhã, todo esse conteúdo que nós falamos do dia 1, do dia 2 e do dia 3, ele vai estar lá disponível para você. Mas as tarefas já estão lá, eu estou dando em cada live. Além das tarefas, nós temos as famosas frases, nós temos o próprio conteúdo, né, disponível lá no YouTube desde o dia 1 para que você possa desfrutar de tudo que nós já falamos. A frase de hoje, gente, qual é a frase de hoje? Nós já falamos de duas frases. A primeira foi: quem aprende não depende. E a segunda, ontem eu acabei não falando na live, mas eu postei no nosso feed, né? Depois você vai lá e dá uma comentada. E a frase de ontem era a seguinte: é, quem não suporta o temporário irá sacrificar o que seria eterno. Eu explico lá, mas se você não suportar o que você está passando agora, e o que seria suportar o que você está passando agora? A sua situação, que não é a que você deseja, a sua dor,
as suas frustrações, a falta de alguma coisa ou a escassez, faltando alguma coisa neste momento. Você precisa aprender a suportar isso que é temporário. Se você definir que isso é temporário, você vai viver a o que é eterno. O que seria eterno? O sacrifício que você faz hoje, a semente que você está plantando hoje. Se você estiver focado em disciplina, se você estiver focado em propósito, se você estiver focado em riquezas, você vai colher por um período curto um algo que pode ser eterno para sempre, que acho que é o que você deseja. Agora, se você estiver plantando a indisciplina, se você estiver plantando a preguiça, se você estiver plantando a sua mentalidade de ser escravo de alguém, ou seja, não ser independente, se você estiver plantando, manter a sua vida dentro desse sistema que você estuda, faz uma faculdade, depois vai procurar um trabalho, faz um estágio, né? Depois vai procurar um trabalho, talvez busca um trabalho dentro do governo para ganhar uma estabilidade, mas não consegue estabelecer riqueza, porque você está preso, amarrado, você não consegue ter sua liberdade de tempo, a liberdade de recursos, a liberdade geográfica de se movimentar, e aí você não consegue é, explodir, né, em tudo que você pode ser através da sua mentalidade, através das suas habilidades que nós iremos falar hoje. Então, isso foi a frase de ontem e a frase de hoje é a seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. Hoje está moderno. A frase é esta: só existe um vencedor, porque diante de um fracasso, alguém não desistiu. A pergunta que eu faço, só existe um vencedor, porque diante de um fracasso, alguém não desistiu. A pergunta que eu faço para você, o que você tem plantado para ser daqui para frente? Mediante ao fracasso, mediante, não estou falando de ser fracassado, eu estou falando de mediante algum erro, mediante algo que não deu certo, mediante a tantas vezes que você já tentou naquilo que você acredita que pode fazer a diferença na sua vida. O que você está projetando para frente? Em ser um fracassado, literalmente? Porque o que é o fracassado? Aquele que cai no caminho, aquele que comete um erro, aquele que não deu certo em algum projeto e ele desiste. E aí você pode realmente ser taxado do fracassado. Mas isso é possível mudar, porque só existe um vencedor quando alguém, mediante um fracasso, mediante algum erro, mediante alguma dor, não desistiu. Então essa é a frase de hoje para você pensar sobre como é que está a sua vida. E hoje nós iniciamos o dia 3, referente ao mês de março, e vamos falar um pouco sobre é, destrinchar. Lembra das três fases que eu falei? E a gente vai ter bastante compartilhamento hoje, porque eu acredito que dessa forma a gente consegue ser mais efetivo, tá bom? É, vamos lá. Eu vou só colocar aqui até a minha tela para que vocês possam observar ela. Deixa eu colocar aqui para cá também. Eu quero ver o comentário da galera aqui também. Show. Muito bom. Ótimo. Ai, cadê você, meu filho? Tá aqui. Tchum, tchum. Como é que eu vou trazer você pra cá? Boa. Isso. Vamos lá. Uhum, uhum. Legal. Olha só. Nós falamos ontem sobre os três pilares, né? Nós comentamos sobre ele e começamos a falar sobre o pilar da segurança financeira. Não sei se você lembra, mas o processo ele era o seguinte, né? Temos, né, a base da segurança financeira, temos a base da independência financeira e temos a base da tão sonhada liberdade. Show?
Pois hoje o que nós iremos fazer? Nós já começamos ontem a trabalhar essa parte, que é da segurança financeira, falando para vocês como é que a gente constrói essa segurança financeira. Estabelecemos o que é necessário para você ter uma segurança e hoje eu quero dar uma reforçada a mais sobre esse assunto para que seja fixado e nós temos aí mais 11, 10, 9 dias para destrinchar a segurança, destrinchar a independência e destrinchar a liberdade financeira. Pronto. Falando sobre segurança financeira, eu quero compartilhar com vocês o seguinte: olha só. Sobre a segurança financeira, ok? É importante você entender como esse patrimônio ele é formado. O que é necessário formar de patrimônio para que você possa estabelecer a sua segurança financeira. Então, a nossa primeira meta, eu vou tentar aumentar aqui o máximo. Pronto. Nossa primeira meta qual é? Montar. Opa, em branco não dá. Vamos botar em azul. Montar a nossa segurança financeira. A pergunta que fica é a seguinte: mas como é que monta essa segurança financeira? O que você primeiro precisa entender? Qual é o valor necessário de patrimônio para que você tenha uma segurança financeira? Então, qual é o valor hoje que você precisa ter para trabalhar a sua segurança financeira? A regra sempre vai ser mínimo 6 a 12 vezes o seu custo mensal, tá? Então, hoje, o que você precisa ter guardado como objetivo para a sua segurança financeira é de 6 a 12 vezes o valor do custo que você tem mensal. Mas esse valor do custo ele não precisa ser a sua vida hoje que você vê, porque ontem a gente falou sobre orçamento. Então você teoricamente, o que você fez? Você sentou, fez o seu orçamento, deve ter baixado aqueles dois aplicativos que nós falamos. Um deles é o Guia Bolsa, ou está fazendo no caderno, ou está fazendo na planilha, seja da maneira que for. Mas a ideia é a seguinte: você sentar, relacionar os seus custos que você tem mensalmente de aluguel, de alimentação, de plano de saúde, de escola dos filhos, de todos os detalhes para a sua vida funcionar hoje. Então, você chegou à conclusão, fez lá os cálculos e viu que hoje, gente, eu vou colocar, tá? Patamar bem altinho. Vou colocar mais ou menos aqui. Você chegou à conclusão que a renda que você tem hoje mensal, renda não, o custo que você tem mensal para sobreviver é de R$ 3.000, tá certo? Então, se você chegou a essa conclusão, que o seu custo mensal é de R$ 3.000, eu vou fazer perto do mínimo, tá? Você deve saber que a sua primeira meta deve ser ter guardado de patrimônio de R$ 6.000. Deixa eu pegar aqui, ó. Opa, passar para cá. A sua meta é de ter R$ 3.000 vezes no mínimo 6. Então você precisa ter guardado hoje no mínimo R$ 18.000. Tá bom? Isso aqui, gente, é para dar clareza para os objetivos e para as metas que você tem para 2011. Por que R$ 18.000? Gente, isso precisa estar estabelecido em você como primeira etapa. R$ 18.000 guardados significa que se de repente as suas fontes de rendas acabarem hoje, o que vai acontecer? Você vai sobreviver por 6 meses pagando os seus custos. E você consegue se reorganizar, reestruturar, estudar o que precisa, buscar novos negócios, tá bom? Sem, claro, mudar o padrão de vida. Mas esse deveria ser o seu primeiro passo. Aí o que eu vou ajudar hoje vocês? Como vocês podem trabalhar para ter esse patrimônio guardado? No mínimo, né? O patrimônio mínimo. Quando você terminou o seu orçamento, você conseguiu visualizar como é que está a sua vida. Você está gastando mais do que ganha? O que você está ganhando, você está gastando, ficando no 0 a 0?
Ou o que você está gastando é menor do que você ganha, então está tendo uma sobra de valor, mas você não está sabendo o que fazer com ele. A primeira etapa será igualar, e a segunda etapa, para quem está gastando mais do que ganha. Primeira será igualar, segunda será sobrar. Para fazer essa equiparação entre o que você ganha e o que você gasta, só tem dois caminhos para resolver isso. Gente, eu estou tentando explodir a cabeça de vocês para entendimento simples e objetivo. Só tem dois caminhos. O primeiro dele, você vai, vamos lá, você está gastando mais do que ganha. E aí, qual vai ser o seu processo? Ó, ajustar esse resultado. Como é que você ajusta esse resultado? É isso que eu vou ensinar para vocês. Como é que você reajusta esse resultado? Só tem duas formas. Primeiro, você reduz aqueles gastos que não fazem sentido para você neste momento, né? Suporte e viver o temporário agora. Não é a hora de você ter Netflix, não é hora de você ter parcelas de carros, não é hora de você ter um carro, por exemplo, não é hora de você estar gastando com saídas neste exato momento. Então isso não faz sentido. Então quando você reduz esses custos, você começa já a equiparar ao que você ganha, tá bom? Essa é uma primeira etapa. A segunda etapa é a seguinte, cara, o que eu faço hoje, tudo faz sentido para mim, né? Então, tipo, eu moro numa casa que realmente o meu salário ele não tem condição de pagar, desde que não seja absurdo, né? Mas, por exemplo, você precisaria ter um pouquinho mais para continuar morando nessa casa, porque você morando nessa casa você consegue ânimo para fazer as coisas, você consegue ter paz para poder continuar trabalhando, para ter um relacionamento com a sua família. Isso é importante para a tua família? Legal. Cara, eu preciso do carro, porque se eu não tiver o carro, se eu acabar me livrando do carro, eu vou acabar não trabalhando. Aí sim os ganhos vão reduzir ainda mais. O tempo que eu ia gastar com o trabalho, eu não vou conseguir utilizar o tempo para poder estar estudando e poder alavancar mais o que eu posso fazer. Show de bola. Se essas coisas do seu custo, mesmo com a redução dos gastos, não trouxerem a equiparação do seu salário, você tem que partir para a segunda etapa. E qual seria a segunda etapa? Criar rendas extras. Rendas que, primeiro, não tirem a sua concentração do seu trabalho, que você continue trabalhando, que você continue fazendo o que você precisa, que seja algo dentro das habilidades que você tem ou das habilidades que você vai adquirir, nós vamos falar daqui a pouco, ou né, que de repente você faça novas coisas que traga não mais né, as despesas para sua renda, né? As despesas para sua renda, mas suas rendas para a despesa, e aí você consegue fazer a equiparação e de repente melhorar ainda mais a sua renda e começar a ter a sobra necessária para a construção inicialmente aí da sua segurança financeira, depois a gente parte para a independência, depois a gente passa para a liberdade. Gente, vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Se você estiver compreendendo, coloca aí, ó, tá fazendo sentido para mim. Se não tiver, gente, está aqui para perguntar, fique à vontade, você pode fazer as perguntas, eu vou ter o maior prazer em estar respondendo, tá bom? Então, manda bala aí, estou junto com vocês. Não esqueça de clicar muito no coraçãozinho. Vamos enviar aqui para as pessoas que ainda estão dormindo, né, que não receberam ainda a nossa live. Se você ainda não segue no meu canal, clique aqui no meu canal, se inscreve, coloca o lembrete, né, para que você possa receber as informações de quando eu subir os vídeos das nossas lives, é importante. Então, quanto mais você curtir, quanto mais você enviar e comentar, mais nós seremos distribuídos né, para as pessoas que precisam desse conteúdo. Tudo certo? Está entendendo? Show de bola. Tá fazendo sentido, Newton, para você o que eu estou falando? Show de bola. Pois vamos para frente, tá bom? Então, esse seria praticamente a meta. Então, qual que é a meta? Você estabelecer o seu custo, no mínimo 6 meses. Depois que você fizer esse tipo de coisa, você vai ver a equiparação que você precisa. E agora a gente vai falar sobre quais são. Se você já tem sobra hoje, o seu salário já começa a sobrar, eu já vou dar a direção de onde você pode começar a construir essa sua segurança financeira, tá bom?
uma das dos objetivos que eu coloquei ontem foi de 52 semanas, né? A gente começar a partir dessa semana com o primeiro depósito de R$ 5 e assim a soma de R$ 5 nas próximas 52 semanas e chegar aí no final do ano com pelo menos um patrimônio de 6.987, se eu não estou enganado. Se o seu saldo é de 18 mil, gente, você tem que escolher lá um plano. Se for juntar esse semanal, então se for 18 mil, que nem eu coloquei aqui, então você vai começar com quanto? Com R$ 10. Ah, Juarez, mas como é que eu vou fazer para depositar toda semana a soma de 10, né? Porque essa semana é 10, a próxima é 20, e assim por diante. 5 vai ser 10, depois vai ser 15, depois vai ser 25. Então, como é que eu faço isso se os meus custos não estão batendo com as minhas rendas, né? Então, você vai precisar fazer essa equiparação e eu vou te dar essa orientação. Mas vamos já para o patamar que você tem sobrando. Onde é que você pode guardar, por exemplo, dentro do projeto 52 semanas, os R$ 5 que você vai estar depositando na soma, né, daqui até o final do mês, ou o valor maior que você precisa. E aí eu vou dar três dicas, né? A primeira delas, gente, é o seguinte: você pode depositar no Nubank ou em algum banco digital que tenha lá a opção de não é poupança, tá, gente? Mas eu vou colocar poupança, mas não é o valor da poupança, né? Lá a rentabilidade é bem maior do que a poupança. Não recomendo você juntar o dinheiro para depositar na poupança, porque ele paga anualmente aí quase 4, 5 ou 6% no máximo. Então, por exemplo, se você quisesse ter hoje o seu salário de R$ 3.000 num patrimônio guardado na poupança, você ia precisar ter guardado em média pelo menos R$ 1 milhão. Se você partir para um Nubank, se você partir para um Tesouro Direto, né, que é o que eu vou colocar aqui o próximo, indicação para investimento, Tesouro Direto. Se você for colocar para um Tesouro Direto ou para um Nubank, dentro das rentabilidades que eles oferecem, isso reduziria aí para uns R$ 250.000 para você ter R$ 3.000 mensalmente de rentabilidade. Então, olha a diferença que faz em questão de poupança. O CDI, não dou muita indicação, mas dou indicação sobre esses, né? Uma conta digital, que hoje está tendo uma rentabilidade melhor do que a poupança, pode ser Nubank, Banco Inter, Neon, vários outros bancos digitais que estão aparecendo hoje aí. Tesouro Direto é uma opção e uma outra opção que eu tenho indicado muito para a galera que está começando a construir uma carteira de investimento ou criando a sua segurança financeira, depois partindo para uma independência e liberdade, é você abrir uma conta numa corretora de investimentos. Ah, Joris, mas eu não sei investir. Você não precisa estar investindo agora. Claro que você vai ser educado no processo. Se você começar agora, os depósitos, a transferência, com o tempo você vai receber indicações de investimento. Se você estiver comigo, você vai receber orientações de quais investimentos você pode investir. Por exemplo, chegou a R$ 1.000, né, de acumulação. Quais são os investimentos que você vai poder fazer dentro da corretora de investimentos para que você possa ter um pouquinho mais de rentabilidade e ter mais do que 6.987 no final do ano. Só para você ter uma ideia, o meu genro me procurou, ele tinha um saldo disponível, não vou chutar, não era muita coisa, mas ele tinha um saldo, veio me procurar, Juarez, olha, estou lá, eu quero colocar o dinheiro na corretora, quais são as ações que você me indica? A gente analisou qual era o perfil dele de investidor e ele era moderado, mas aí eu sugeri eles alguma carteira de fundos de investimentos, fundos imobiliários e algumas ações. Então eu indiquei algumas ações para ele, não só para ele como para alguns amigos. Então de março do ano passado para final de outubro, dentro da crise, então a maioria conseguiu duplicar o capital que colocou. Só para você ter uma ideia, teve gente que colocou R$ 9.000 em março, em outubro tinha R$ 18.000 das ações que nós indicamos, né? As ações bastante direcionadas.
e de que a gente já tem um estudo. Então é possível fazer esses capitais, depende da sua disciplina, mas você só vai conseguir fazer essa aplicação a partir do momento que você estiver equiparado à sua renda com seus custos. E eu vou dar a dica de como você fazer isso. Então, corretoras de investimentos também tem sido uma ótima opção. E aí, você precisa trabalhar para a sua segurança financeira. Para quem não consegue reduzir custos e aumentar a sua renda para diminuir a sua despesa, você precisa aplicar a tão famosa renda extra. E são essas dicas que eu vou dar hoje para vocês, tá? Primeiro, para você ter renda extra, você precisa entender a diferença entre especialista e generalista. O que é generalista? Generalista é que consegue fazer um monte de coisa, que tem um monte de conhecimento. Especialista é aquele que é específico. Por exemplo, eu sou especialista na estratégia de reversão. No que eu trabalho hoje, em todas as técnicas que existem, a minha especialidade é reversão. Então, eu sou especialista nessa era. Mas sei fazer diversas coisas, porque eu sou generalista. Para você ter uma ideia, eu sou trader profissional, minha profissão hoje é trabalhar no mercado financeiro. E sabe quem foi que criou esse modelo aqui que vocês estão vendo no Instagram? Fui eu. Por quê? Eu fui buscar habilidades para aprender de como fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Vocês entenderam como é que funciona? Então, é necessário buscar habilidades para que você possa desempenhar alguma renda extra que vai te ajudar a melhorar a sua segurança financeira. Tá bom? Se você não viu isso, não se preocupe, vai estar disponível no YouTube para você ver desde o início qual o conteúdo que nós já estamos falando. Estamos falando aqui agora sobre segurança financeira. Gente, não esquece de seguir no canal do YouTube, né, de marcar lá o lembrete para que você receba quando a gente mandar as nossas lives. Amém, campeão. Vai dar certo, cara. Vamos lá. Nós vamos crescer junto, tá bom? O programa de 52 semanas eu estou iniciando junto com vocês, tá bom? Então, quem for querer participar desse acompanhamento, eu vou colocar depois o grupo, né? Que nós iremos nos ajudar e falar sobre as dicas de como vamos construir isso. Então, voltando aqui. Você precisa saber a diferença entre especialista. Eu sei que você é especialista em alguma coisa. Eu sei que você, hoje no seu trabalho, você sabe fazer muito bem o que você faz. Talvez não faça o que goste, né? Porque eu conheci vários amigos que eram especialistas em determinadas coisas, mas o que ele gostava, por exemplo, era cozinhar, o que ele gostava era desenhar, o que ele gostava era de tocar um instrumento, o que ele gostava era de se dedicar a ajudar pessoas com outro tipo de coisa. E isso se tornou inicialmente como uma renda extra e com o passar do tempo passou a ser a renda principal. Porque a pessoa certa, no lugar certo, o resultado certo. Não sei se você já ouviu falar isso. Quando nós trabalhamos com gestão, eu também trabalhei muito com gestão de pessoas, o nosso maior objetivo era encaixar as pessoas no lugar certo, porque elas tinham as habilidades certas. E eu trabalhei numa empresa que eu tinha mais de 160 funcionários, depois eu vim aqui para uma outra filial que tinha mais de 90 funcionários. Desde quando comecei o processo de seleção, desde quando comecei o processo de treinamento, de habilitação de equipes, de formação de líderes, nunca precisei chamar alguém para fazer uma demissão. A demissão ela sempre aconteceu naturalmente no entendimento da pessoa que ela, naquele momento, ou chegou um momento que ela não fazia parte daquela equipe, ela não fazia parte daquele projeto. Então a demissão nunca era drástica. Por que nunca era drástica? Porque o entendimento já estava na própria pessoa. Ali não era o lugar certo. Então ela não está encaixada no lugar certo. E você precisa ter esse entendimento. Você está encaixado no seu lugar, você está fazendo suas habilidades. Às vezes é necessário suportar o temporário para viver o eterno. Então você talvez não esteja fazendo a coisa certa, mas hoje é o que você tem na mão para fazer. Então faça muito bem feito para que possa abrir as portas para que você possa ser encaixado no que é certo. Tá bom? Então, você precisa entender quais são as suas habilidades. E eu vou dar tarefas sobre como é que você faz isso. Então, você tendo entendimento de como é que de quais são as suas habilidades, você consegue estabelecer quais são as rendas extras que você vai formatar para a criação desse capital, por exemplo, né, da sua segurança financeira. Exemplo, né? Não sei qual a sua habilidade, mas eu gosto de tocar violão. Eu sei tocar violão, faz muito tempo que eu toco violão. Então, se eu precisasse hoje de uma renda extra, o que eu poderia fazer
para começar a criar uma renda extra que complementasse a minha renda e eu pudesse melhorar meus custos com o que eu ganho hoje. Eu poderia dar aula de violão. Eu toco teclado também, poderia dar aula de teclado. Uma outra coisa que eu faço olha, eu sei fazer a edição de Eu sei fazer edição de vídeos, então, e gosto de fazer, né? Eu sei encaixar, eu sei colocar esses detalhes, eu sei fazer essas transições, sei fazer umas coisas bem legais. O que que eu poderia fazer? Eu poderia oferecer serviços de edição de vídeo e cobrar por isso para complementar a minha renda. Gente, olha quanto é importante você conhecer quais são as suas habilidades. Mas para por aí? É claro que não, porque somente com as suas habilidades que você tem hoje, que já são importantes, talvez não seja o suficiente ou talvez não seja a sacada para que você possa conseguir a renda que você precisa. Então você vai precisar buscar outras habilidades. E é o que eu vou fornecer para vocês? Eu vou fornecer mais de 100 ideias do que você pode fazer para fazer o complemento da sua renda. O que vocês acharam disso? Bacana? Vou disponibilizar lá no grupo uma lista com mais de 100 ideias, 100 ideias para que você possa pensar nas rendas extras que você pode complementar o seu orçamento. Gente, não tem outro caminho, tá bom? Não adianta. Ou você reduz, iguala, ou você melhora a sua renda extra. Tem uma outra opção que é trabalhar em dois empregos, né? Que tem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Gente, não vai ser o suficiente. Primeiro que você vai desgastar energia em mais alguma coisa que não encaixa no que você realmente gosta de fazer, e isso não vai trazer a renda que você precisa. Porque eu acredito no seguinte, gente. Quando a pessoa certa está encaixada no lugar certo, a parte financeira já não faz não é o seu motivador. Por que não é o seu motivador? Porque quem é muito bom no que faz, a recompensa ela é automática. Né? Então você começa a ganhar pelo valor que você entrega. Então, quando a pessoa está no lugar certo, ela entrega com muito mais valor. Quando tem valor, o preço, né, ele é estabelecido pelo que você tem entregado. Então, eu vou passar uma lista de várias coisas que você pode tanto aprender como você pode já adequar as habilidades que você tem. Exemplos: dar aulas. Você pode dar aulas na internet que pode gerar rendas e hoje tem uma facilidade muito simples de fazer isso. Fazer trabalhos domésticos, montar um bazar, trabalhar com dropship. Se você não sabe, é bom você pesquisar. Comprar coisas baratas no OLX e revender. Fazer reparos gerais, se você sabe fazer. Oferecer, esse aqui é muito legal, gente. O que você pode fazer? Se você sabe fazer algo muito bem feito, tem um preço estabelecido no mercado, mas você precisa de dinheiro agora. O que você faz? Você pode oferecer esse serviço desde que não seja que tenha um custo muito alto, né, mas que você tenha alguma rentabilidade nisso. Você pode oferecer o seu serviço pela metade do preço com a opção de pagamento antecipado e integral. Por exemplo, olha, eu faço digitação e o preço médio para fazer digitação de um monte de documentação, eu também sou muito bom em digitação, inclusive. Se eu posso fazer a digitação, o pessoal cobra aí R$ 100. Eu faço para você por R$ 50, mas você tem que pagar agora. Pronto. Entendeu? Você consegue trazer dinheiro rápido e pronto para fazer. Outra que cara, está estourando na internet. Ser afiliado de algum infoproduto. Se você ainda não conhece esse tipo de trabalho, vai pesquisar. Porque hoje você tem a facilidade de, sem interferir no trabalho que você executa hoje durante o dia, ser afiliado de algum produto que para você faz sentido. Tá? Lembre-se, tem que fazer sentido. Por exemplo, se você é mulher, mãe, e aí acaba descobrindo que, cara, poxa, se eu soubesse como é que faz para a criança dormir bem. Aí você vai pesquisar na internet, tem lá um produto que fala assim, ao sono do bebê. Aí para você fez sentido. Faz, tem muita mãe que está precisando disso. Por que você não revende esse produto dentro da internet para você ter rentabilidade? Tem pessoas que pagam mais de 50 a 60% de comissão para quem é afiliado. Então, você aí outra renda que está disponível para você. Gente, tem que cair para dentro. Você precisa buscar alternativas para você resolver a sua situação financeira, criar sua segurança financeira e partir para a independência. Gente, tudo é um passo a passo. Ó, abra a mente, liberdade, e muito mais, tá? Eu vou passar uma lista de 100 para vocês avaliarem lá no nosso grupo, ok? Pois vamos lá, que nosso tempo está quase acabando. Então, quais são as tarefas que vocês vão ter para hoje? Primeira,
vá abrir uma conta digital, tá bom? Se você já baixou os 52 semanas, o desafio de 52 semanas, se você já baixou lá o guia bolso para fazer o seu orçamento familiar, primeiro visualizar como é que está a sua situação. Ok, despesa, receita, vai precisar igualar, legal. O que você vai fazer? Vai buscar as habilidades, vamos buscar renda extra. Gente, tem que melhorar, tem que melhorar. Não tem de onde tirar dinheiro. Dinheiro você só vai tirar trabalhando ou você vendendo as coisas que você tem ou reduzindo os custos. Não tem outra saída. Você tem que buscar dessa forma. Deixa eu voltar aqui para mim. Posso de olhar vocês. Espera aí, cadê? Acertar aqui, volta Juju. Pronto, legal. Que aí eu fico bem. Os comentários não vão ficar na minha cara. Show de bola. Olha só, é o que você precisa fazer. Então, qual vai ser a sua primeira tarefa? Independente se a sua despesa está menor ou maior com o que você recebe, você vai abrir uma conta digital, tá bom? Ou vai buscar abrir a conta digital no Nubank, ou no Neon, ou no Banco Inter, seja lá qual for, mas abra uma conta digital dedicada à formação da sua segurança financeira. Ou abra a conta numa corretora de investimentos. Algumas temos a Modal Mais, temos a Clear, temos a Rico, tá? Uma delas eu uso para operar o B3, porque você vai começar a colocar um dinheiro destinado à sua segurança financeira, depois à sua independência e depois à sua liberdade, você já vai cair nesse mundo de investimento para começar a fazer diferença. Você precisa se envolver, você precisa cair para dentro, entendeu? E cair para dentro, gente, é começar essas pequenas atitudes. A Dilma investe na bolsa há 2 anos. Dilma, não sei se você já pegou orientação minha, mas você, como é minha aluna, e eu sei que você é minha aluna, você tem direito a participar de algumas lives nossas sobre indicações de investimento, ações, esse tipo de coisa, tá bom? Eu vou estar disponibilizando lá no nosso grupo depois, da Estratégia RV, como é que você participa, tá bom? Estabeleça qual é o valor do patrimônio para sua segurança financeira. Se você ainda não fez o cálculo, depois que você souber quais são os seus custos mensais, né, depois tirar as que não fazem sentido para você e estabelecer, não, esses são realmente o que eu preciso, esse aqui é o valor que eu preciso mensalmente. Você vai estabelecer qual é o seu patrimônio de segurança. Se for R$ 3.000 o seu custo mensal, então você já sabe que no mínimo R$ 18.000 você tem que ter de meta para ter guardado para sua segurança financeira. É a primeira meta, gente. Depois a gente vai falar sobre independência, depois a gente vai falar sobre liberdade, tá bom? E eu vou falar outras ferramentas que você vai gerar esse tipo de coisa, que aí já são rentabilidade de juros sobre juros, esse tipo de coisa. Você vai fazer uma lista de 15 habilidades que você tem e depois você vai estabelecer mais 5 a 10 habilidades que você vai adquirir nos próximos 30 dias. Como é que você vai fazer isso? Gente, caia para o YouTube, tem conteúdo demais para você aprender o que você acha de habilidade que possa te gerar alguma rentabilidade que tenha a ver com você. Então você vai cair para cima e vai aprender mais de 5 a 10 habilidades nesse prazo de 30 dias. Estabeleça lá os horários de estudo, cai para dentro e vai aprender. Aprender a tratar de vídeo para gerar vídeos para a internet, aprender um monte de coisas que eu estou colocando lá nas habilidades ou nos skills que a gente chama, para que você possa gerar algum tipo de renda. Outra, criar pelo menos uma renda extra até o final do mês. Então, além do seu trabalho, você vai ter que criar uma renda extra até o final do mês. Você vai ter que estar executando alguma coisa paralela com o que você faz e tem que ser com consistência para que você possa ou evoluindo ou até melhorando. Se não deu, não conseguir renda com esse tipo de habilidade que você está fazendo, você vai partir para um outro e assim você vai avançar, tá bom, gente? Não pode esquecer de fazer esse tipo de coisa, ok? Essas são as tarefas, eu vou estar colocando lá no grupo, se você ainda não faz parte, é na minha bio. Tem lá o acesso do grupo da estratégia da RV, que além de eu estar passando resultados dos nossos alunos que trabalham dentro do mercado financeiro, eu vou estar distribuindo esse conteúdo, vou estar colocando as tarefas lá. O link das lives vão estar lá para você possa revisar. E não esqueça de dar um feedback lá na publicação que já está subindo às 8h05, vai subir uma publicação. Então é importante que você vá lá, deixe seu comentário, comente como é que foi essa live para você, como é que foi esse tempo junto conosco. Segue no YouTube, né? Como eu já falei, clica aqui e segue no YouTube. E
participe. Execute as tarefas. Se você não fez ainda, nós temos um final de semana, hoje é domingo. Execute todas as tarefas que nós falamos. Gostaria de um feedback, e aí o que vocês acharam, o que vocês estão achando. Esse conteúdo fez sentido para você? Deixa o comentário aqui abaixo. Qualquer pergunta, pode deixar também pergunta aqui no canal do YouTube. Toda vez nós estaremos aqui às 7 e 5 da manhã, nesses próximos 12 dias, então até o dia 12, nós vamos entregar todo esse conteúdo. Então hoje, gente, a grande sacada é: existe um vencedor, porque diante, vou até colocar aqui para vocês, né? A frase foi excepcional hoje, achei. Top. Existe um vencedor, porque diante de um fracasso, alguém não desistiu. Tá bom? Então que você realmente possa entender isso para a sua vida, que você é um vencedor, que isso só vai acontecer também se você priorizar as coisas certas. E priorizar as coisas certas é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Um ótimo domingo, que Deus possa abençoar a sua vida, que esse conteúdo que foi entregue para você possa fazer diferença no seu orçamento, possa fazer diferença nas metas, nos alvos que você tem traçado, e nós estaremos juntos. Esse é o meu propósito, e que hoje você comece a despertar a sua mente para as coisas extraordinárias que você vai viver em 2021, tá bom? Então, um forte abraço, que Deus abençoe, e estaremos amanhã novamente junto às 7 e 5 da manhã. Valeu, gente, brigadão, brigadão, brigadão. Forte abraço. Fique com Deus.